que este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E o versículo 16, para finalizar, diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia, glória a Deus. Aqui eu quero deixar como tema: Deus escolheu para esta noite, como tema, a palavra-chave. Deus escolheu. O apóstolo Paulo, ele no primeiro capítulo aqui do livro de 1 Coríntios, ele fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. A igreja de Coríntio vem dizer aqui para nossa meditação na introdução, eu vou ler bem rápido para a gente entender um pouco a questão da igreja de Coríntio. A introdução aqui vem falar que Coríntio era uma cidade antiga da Grécia. Era em muito aspecto a metrópole grega de maior destaque nos tempos de Paulo, assim como muitas cidades prósperas do mundo de hoje. Coríntio era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado, em todas as suas formas, graçava nessa cidade de má fama pela sua licenciosidade. Aleluia. O propósito qual o apóstolo Paulo tinha dois motivos principais ao escrever esta epístola. Primeiro, tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto de que foram informados. Era um pecado que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia serem graves. Segundo, aconselhar e doutrinar sobre vários assuntos que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia serem graves. Aleluia. Veja que naquele tempo a igreja de Coríntio, a partir do capítulo 2, 3 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, vem dizer que a igreja estava com decisões. Decisões é falta de concordância. Aleluia. Decisões é conflito. Veja que a igreja estava entre os próprios irmãos daquela época, estava com falta de concordância, estava com conflito. Um dizia: eu sou de Paulo, o outro sou de Gaio, né? E o apóstolo Paulo, ele ficou informado dessa informação, a questão da igreja de Coríntio. Aleluia. E uma das suas viagens missionárias, ele foi para lá, para a igreja de Coríntio, para poder doutrinar, para poder ensinar aquela igreja. E o apóstolo Paulo chega lá e começa a doutrinar e dizer: vós sois batizados por Paulo? Em outras palavras, vocês foram batizados por mim? E ele mesmo reconheceu e disse que não, vocês não foram batizados por mim. Os pessoal estavam naquela falta de concordância, o pecado para ele já era como coisa normal, ele já... o pecado para mim é pecado, isso pode, né, trazendo as minhas palavras hoje em dia. Mas o apóstolo Paulo, ele já chegou com a direção de Deus através do Espírito Santo para doutrinar, colocar as pessoas no prumo, no caminho certo do Senhor. Glória a Deus. E não é fácil doutrinar uma igreja, né? Uma igreja composta com vários membros, com várias pessoas, não é fácil. Muitas das vezes, dentro do lar mesmo, entre um casal, né? Às vezes, por algum motivo pessoal, que eu não vou falar aqui, mas por algum motivo pessoal acaba faltando concordância. Imagina entre uma igreja, né? Onde eu fazia parte em 2018, 2019, no mínimo de 500 a 700 pessoas na época. Então imagine só, se fosse no tempo de Paulo, né, doutrinar a 500 a 700 pessoas ali, não, o caminho, vocês estão no caminho errado, o caminho é esse. Aleluia, glória a Deus. Não querem ser doutrinadas, não querem ser corrigidas por Deus.
É assim mesmo. E é um momento no qual o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever a epístola aos primeiros Coríntios, que foi onde a gente leu aqui, aí ele começa a relatar aqui na sua epístola e a escrever, né? E diz, olha, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, ó, deixa de querer ser mais do que o teu irmão, deixa de querer ser forte, deixa de querer ser mais sábio do que teu irmão, porque Deus ele escolhe quem ele quer. Aí ele vem aqui complementando no versículo 28 e diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Glória a Deus. Aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele relata isso. Por que o apóstolo Paulo ele falou isso? Porque ele teve a sua própria experiência e Deus fez na sua vida. Aqui onde a gente leu lá no livro de Atos dos Apóstolos, e foi no capítulo 9 e no versículo 15 e 16. A epígrafe fala a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aqui é aquela passagem no qual Saulo de Tarso ele conspirava ameaça contra o povo de Deus. Eu imagino Saulo de Tarso ele subindo, né, no seu melhor cavalo. Ele, vou subir aqui em cima do meu melhor cavalo. Eu acho que o cavalo mais caro daquela época. E agora eu vou pegar esses crentes todinho, vou meter na prisão, vou deixar tudo preso. E se eles brincarem, eu vou até matar esses cristãos que falam tanto do nome de Deus. Que povo chato. Eu, conjecturando minhas palavras, Desse eu jeito. não aguento, eu não suporto esse povo. Aleluia. E Deus lá de cima olhando, sim, Paulo, o teu dia está chegando. Disse, lá na frente, no caminho de Damasco, eu vou te encontrar. E ele veio conspirando ameaça no cavalo, né? Ele já tinha recebido cartas para poder prender o povo de Deus. E Deus olhando lá de cima para ele. O povo naquela época, ele não tinha coragem de pegar um folheto desse daqui, ó. Um folheto desse aqui que a gente evangeliza as pessoas e entregar a Saulo. Por que o povo não tinha coragem de evangelizar a Saulo? Porque a fama dele já era má, a fama dele era de perseguidor, era de matador de crente. O povo não tinha coragem de pegar um folheto e dizer, ó Paulo, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Aleluia, o povo temia a Saulo de Tarso naquela época. E aí ele vai conspirando ameaça, ele vai pronto, agora eu vou pegar mais alguns crentes, vou meter na prisão, vou matar, vou fazer acontecer. E foi um momento qual quando a luz resplandeceu na frente dele, ele caiu do cavalo e ele escutou uma voz. E ele disse, Senhor, Senhor. Aí o Senhor diz para ele, por que me persegues? Né? Deus ele disse assim para Saulo, por que me persegues? Aleluia. Né? E eu posso conjecturar Saulo ali naquele momento conversando com Deus, mas Deus eu não me persigo. Eu me persigo um povinho aí que fala do seu nome, aleluia, que proclama o Evangelho. Eu não estou perseguindo o Senhor. Aleluia. Eu estou perseguindo esse povo que fala tanto do nome de Jesus. Aleluia. E Deus aí disse, aí Deus fala assim para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Glória a Deus. E ele tremendo, né? Aí Deus disse assim para ele disse assim para Deus, que queres que faça? E o Senhor disse assim para ele, levanta e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. E ali Saulo de Tarso recebe uma direção de Deus, ele já estava cego, e Deus ele diz para Ananias, olha Ananias, vai lá na rua direita, e entrega algo lá, né? Deus já queria fazer, Deus já estava começando a sua obra na vida de Saulo de Tarso, mas Ananias temeu e disse assim, aleluia. Eu posso conjecturar Ananias, o Senhor
perdeu, tá sem juízo, Ananias. Glória a Deus. Ele falando, eu conjecturando minhas palavras, você está sem juízo. O Senhor sabe que é Saulo de Tarso, ele sai perseguindo os crentes, ele sai matando, ele sai colocando em prisão. E o Senhor quer que eu vá lá. Aí Deus, vai lá, Ananias. Faz uma oração por ele. Aleluia. Deus, ele vai dar aquela ordem a Ananias. Ananias vai. Quando chega lá, Saulo de Tarso está orando. E a palavra de Deus vai dizer que Ananias põe a mão sobre Saulo de Tarso. E veja aqui na palavra, aqui no capítulo 17. Ananias foi e entrou na casa, e pôs-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Glória a Deus. Veja que Ananias não disse: perseguidor Saulo, matador Saulo. Ananias disse: irmão Saulo. Aleluia. Veja que, de acordo com a vontade de Deus, Ananias já tinha obedecido a ordem de Deus, e quando ele chega lá e coloca a mão sobre Saulo de Tarso, ele já diz: irmão Saulo. Glória a E aí Deus. Deus, ele, quando a palavra vem dizer, quando Saulo de Tarso ele volta a ver, ele é batizado com o Espírito Santo, ele se levanta e ele é batizado com o Espírito Santo, né? E a gente sabe que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, Aleluia, para a gente glória a poder Deus. pregar a palavra de Deus, para a gente poder proclamar o Evangelho com mais ousadia e autoridade. No nome Aleluia. de Glória a Jesus. Jesus. E veja que para nós, Saulo de Tarso era um perseguidor, mas para Deus, Saulo de Tarso seria um pregador do Evangelho. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Né? Veja que maravilha, meus irmãos. Paulo ele escreveu o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, foi Paulo que escreveu o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, livro de Tito e Filemão e livro de Hebreus. Paulo foi o autor de 14 livros. Aleluia. Veja aqui uma pessoa que era perseguidor de crente, passa a ser um escritor, um autor de 14 livros. Então, a gente, quando nós procuramos examinar as escrituras, ler a palavra de Deus, de Aleluia. Romanos até Hebreus, Glória o apóstolo Paulo, ele foi o escritor, ele foi o autor desses livros. Aleluia, Jesus. Então, muitas das vezes Deus persegue alguém, Deus permite, alguém nos perseguir, mas devido à pressão, devido à adversidade, à dificuldade, a gente não enxerga conforme os olhos de Deus enxerga. Aleluia. Deus ele já tinha visto o apóstolo Paulo, feito ele falou aqui, ó. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil, dos reis e dos filhos de Israel, né? O apóstolo Paulo ele foi um pregador e, como fala também que uma das suas viagens missionárias, eu também posso até dizer que ele até teve essa oportunidade de fazer missão, né, em outros países para proclamar o Evangelho de Deus, que aqui foi a sua missão de ter corrigido a igreja de Corinto, de ter colocado os pessoal na soberania, na vontade de Deus, né? E a gente vê que a escolha de Deus é totalmente diferente da escolha do mundo. É verdade. O mundo diz, as pessoas que habitam no mundo diz, não presta, não vai dar para quem não presta. Jesus diz, para mim é um vaso, para mim é um instrumento nas minhas mãos que eu vou usar para a minha glória. Glória a Deus. Aleluia. Quem não se lembra também de Davi, naquele momento, lá em 1 Samuel, capítulo 16, Deus dá uma ordem para Samuel e diz, enche o teu vaso de azeite e vem, porque enviar-te-ei a Jessé o belemita. Deus ele dá uma ordem para Samuel, ó Samuel, vem cá, eu já estou com a história de Davi aqui, ó. Tu apenas obedece, porque lá eu já vou mandar tu ungir ele, e vai ser ele
Aí ali Samuel chega Aleluia, diante Jesus. da presença dos anciões. Os anciões perguntam a Samuel: é de paz a tua vinda? E Samuel disse: sim, é de paz, venha, vou sacrificar o Senhor. Veja a estratégia que Deus deu para Samuel, né? Ó Samuel, tu vai e diz que vai sacrificar. E ali Samuel faz o passo a passo, né? Ele obedece conforme a palavra de Deus. Aleluia. E ali, quando Samuel chega na cidade, os anciãos perguntam: é de paz a tua vinda? Aí Samuel: de paz, venha sacrificar. E foi apenas só uma estratégia para atrair o povo ali, para aquele momento qual Deus tinha separado para Davi. Quando Samuel chega, o pai de Davi, Jessé Belemita, começa a apresentar os seus filhos. A palavra de Deus vem dizer que Jessé começa a apresentar ali os seus filhos. E ali ele começa a apresentar um por um, né? A palavra vem dizer que foram 7. E ele começa a apresentar, né? E Samuel pensando, né, no começo que realmente era aquele o qual aos seus olhos viu assim a formosura, pensou: pronto, é esse o qual Deus tem escolhido. Aleluia, glória a E Deus. Deus bradando: olha Samuel, não é este, não é este, não é este. Aleluia, Jesus. Quando chega no 7º irmão, eu creio que Deus brada lá de cima e diz: ó Samuel, pergunta a Jessé se ainda tem algum dos seus filhos, porque ele vai te falar que tem. E ali Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? E o pai de Jessé diz: falta um menor. Aleluia. E ali Samuel diz: Aleluia, manda glória a chamar, Deus. porque nós não assentaremos na mesa até que ele venha. Glória a Eu Jesus. posso conjecturar em minhas palavras o pai de Jessé dando uma ordem para o seu filho: olha, Eliabe, vai lá no campo onde está Davi. Vai lá, diz para ele que nós estamos esperando ele aqui na mesa, porque está Aleluia. faltando ele. Eu apresentei vocês tudinho, mas me esqueci de apresentar ele, mas ele vai ter que estar presente aqui na mesa. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu glória a posso Deus. conjecturar minhas palavras nos seus irmãos indo atrás de Davi no campo, Davi ali cuidando das ovelhas. A palavra de Deus vem dizer que Davi já tinha matado um urso, um leão. Davi cuidava das ovelhas com zelo, né? Sim. E trazendo no dia de hoje, acho que Davi estava todo cinzento da poeira, estava suado, Todo já estava cheio de cortado. carrapicho, todo melado. E os irmãos: Davi, olha, vamos lá em casa que nosso pai está te chamando. Aí Davi me chamando, eu cuidando das ovelhas, tá bom, vou lá. E eu acho que Davi, quando chegou assim, quando Samuel olha para Davi, Deus brada lá de cima, o capítulo 12 diz assim, o capítulo 12 diz assim: e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque Aleluia, este glória. mesmo é. Eu creio que todos estavam já sentados na mesa. Quando Davi chega, aí Deus brada lá de cima e diz: olha Samuel, é este, disse é este Aleluia. mesmo quem tu vai ungir. E eu posso conjecturar em minhas palavras, todos se levantando, né? Samuel, acho que conversando com o pai de Davi: olha, é este aí, é este aí, Jessé, que o Senhor vai ungir. E ali todos se levantam. Aleluia, E Samuel pega o vaso, não tem nada, vou conjecturar aqui um vaso, rapaz. E Samuel pega ali o vaso, Davi se ajoelha diante dos seus irmãos, e ali Samuel derrama o vaso Glória ali, a o Deus, azeite, aleluia, em cima de Davi. A palavra de Deus vem dizer: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tomou Aleluia, glória a a Deus. Ramá. Veja que Deus, no capítulo 16, após ter enchido a presença de Davi com o Espírito Santo, ele já tinha revestido Davi aqui no capítulo Aleluia, glória a 16, Jesus. para no capítulo 17 em diante, quando Davi ele tem aquele conflito, aquela peleja contra Golias,
Davi ele já estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que Deus ele nos capacita, ele nos aperfeiçoa antes, Sim, Jesus. para lá na frente a gente já está revestido Glória a da Deus. presença de Deus e a gente não perder a peleja, a Aleluia. batalha contra os inimigos. E aqui também vem falar no Salmo 89, que Deus diz assim no Salmo 89, e o número 20: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. Aleluia. Eu estava em casa, né? E eu, de repente, veio assim na minha mente essa palavra, achei a Davi. A gente só acha alguma coisa quando a gente procura. É verdade. Deus ele já estava procurando Davi entre seus irmãos. Aleluia. Ó, achei a Davi. Deus ele já estava procurando Davi entre seus irmãos. E ele viu Davi lá cuidando das ovelhas. Por isso que Aleluia. o salmista Glória a Davi ele Deus. compôs aquele salmo, né? Salmo 23, número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, Jesus. Né? Deus ele, ó, achei a Davi. Deus ele já estava procurando Davi. Deus ele já tinha achado Davi. Então, tudo que ele viu, um coração quebrantado, ele viu um coração voltado para ele. Ó, vê que eu escrevi bem rápido. Aleluia. Ó, Davi em certa idade cultivava um coração voltado para Deus, como o seu pastor espiritual, lá no Salmo 23 que a gente leu. Glória a Deus. O fiel coração de Davi diante de Deus foi a razão da sua escolha por Deus para ser o próximo rei de Israel. Veja a razão e o motivo, né? Davi diante de Deus, o fiel coração de Davi. Aleluia. Né? É a razão qual levou Deus a ungir e a levar Davi como rei para Israel, né? Para Davi ele governar Israel. Né? Por isso que aqui no Salmo diz, achei a Davi. Deus já tinha achado Davi, já tinha separado aquele momento, que foi lá em 1 Samuel capítulo 16, Aleluia. para poder ungir a Davi, porque Davi tinha um coração aberto, né, para Deus, apesar que a gente sabe que Davi, ele cometeu um deslize, né, ele pecou, mas também ele disse, ó Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Né? Davi sabia que ele podia perder tudo nessa terra, Sim. mas ele não podia perder a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E outro personagem aqui que eu marquei aqui para nós, muito conhecido, é lá no livro de Gênesis, capítulo 38 e capítulo 41, perdão, e o versículo 38 em diante que diz: e disse Faraó a seu servo, acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Aleluia. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no teu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Aleluia. E fez vestir de veste de linho Glória a fino, Deus. e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai assim, o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou em seu pé, em toda a terra do Egito. Aleluia, Jesus. Glória A gente vê que José, né, José teve aquele sonho, falou o sonho, né, para sua família, seu pai ouviu, sua mãe, seus irmãos ouviram. Aleluia, Jesus. O pai de José faz uma túnica com várias cores, presenteia José, e ali os irmãos de José, tomados de inveja, o diabo
né? Eu creio que colocou inveja ali no coração dos irmãos, Aleluia. porque muitas das vezes quem é pai sabe, né? Quem é pai, quem é mãe, muitas das vezes presentear um filho e não presentear o outro, o que não ganhou ele já fica já, mas pai e eu, né? Você deu presente ao meu irmão e não me deu, né? Eu posso conjecturar assim, os irmãos, espera aí, uma túnica de várias criptas em nós, né? Aleluia. Mas ali era José, né? Aquela túnica ali foi para José, o seu pai amava José também. Aleluia, Jesus. E ali ao decorrer do tempo, os irmãos de José, todos sabem, vendem José, José vai, né? Vai preso, mas também José se destaca na prisão, começa a interpretar, né? E ali todos reconhecem, né? A palavra de Deus vem dizer os interpretações, esse cara, Aleluia. a inteligência de Deus está sobre ele mesmo. E ali o tempo vai passando, como todos sabem, é o momento qual o faraó, ele, né, por certo, ele, agora eu vou colocar ele como governador. A gente vê que José ele foi lançado, né, ficou ali naquela cisterna, naquela cova, ficou ali naquela cisterna, né, gritando, eu acho, meus irmãos, me tirem daqui, os irmãos de José lá em cima. Eu posso até pensar assim, zombando, Deus vai tirar daí pra quê? Fica por aí mesmo. Glória a Jesus. E José gritando, desesperado, aí quando aparece o povo ali, aí um dos irmãos de José, bora vendê-lo, pelo menos a gente não vai ser réu do sangue dele, a gente não vai ter culpa, bora vender. Não sabendo os irmãos de José que eles estavam empurrando José, né, para aquilo que Deus já tinha preparado, para aquilo que Deus já tinha reservado para José. Aleluia. A palavra vem dizer que os irmãos de José depois voltaram lá, foram buscar alimento lá diante de José. José, ele, quando vê seus irmãos, José reconhece, José lança seus irmãos na prisão também, né? José, eu acho que naquele momento, quando viu os seus irmãos, José pensou assim, eu vou deixar ele pelo menos passar 10%, sentir na pele aquilo que eu senti, pelo menos 10% na prisão. Glória. Depois chega um momento que José se arrepende, manda tirá-lo, né? E para honra e glória de Deus, Faraó tira o seu anel, né? Anel fala de honra, né? Faraó tira seu anel, coloca na mão de José, e ali publicamente, né? Faraó fala que ele, abaixo dele, José seria o maior homem ali, né? Tudo que José falasse, o pessoal teria que acatar, teria que realmente obedecer. E a gente vê que Deus, ele escolheu José, né? Mas também a gente não fica sem passar pelas provações, pelas dificuldades. Não quer dizer que a gente é escolhido por Deus, que Aleluia, a gente Jesus. vai viver o tempo todo só na abundância, só em momentos bons. Temos que passar pelas dificuldades, para a gente adquirir experiência com Deus, maturidade e crescimento espiritual, que é o mais importante. E aqui eu finalizo a minha saudação também, o qual Deus tem escolhido, profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele estava tão inocente, meu Deus. O profeta Jeremias, ele estava tão inocente que ele nem imaginava que Deus, ele já tinha, assim, realmente separado ele desde o ventre da sua mãe. Já tinha, ele quando estava sendo gerado, ele já era um profeta, sendo que no primeiro capítulo, Jeremias, ele se sente incapaz, Jeremias se sente uma criança, ele diz, olha Jeremias, vou colocar minhas palavras na tua boca, tu vai falar. Sim, Jeremias Jesus. teme tudinho. E aqui a palavra-chave, né? Jeremias capítulo 1, versículo 5, que Deus disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por
profeta. Deus ele escolheu Jeremias muito antes do seu nascimento, muito antes de Jeremias ser gerado no ventre da sua mãe. Aleluia, glória Deus já a Deus. tinha separado ele como profeta para profetizar, para ajudar em Jerusalém. Né? Sim, Jesus. Veja que a escolha de Deus não é feita a minha nem a sua. É. Né? É muito antes. Deus ele já nos escolhe, já verdade. nos separa para uma grande obra aqui na terra. Aleluia. Concluo a minha mensagem falando lá no Salmo 139, número do 13 ao 16, que diz: Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os Aleluia. meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo. Olha aí, ó, se encaixa com a palavra lá de Jeremias. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia em dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Aleluia, Veja que glória a salmo Deus. maravilhoso, o salmista declarando aqui, ó, que Deus tinha lhe formado no ventre da sua mãe, né? Tinha ali, ó, formando ele no ventre da sua mãe, e ele disse que os olhos do Senhor viram o seu corpo. Veja que Deus ele é tão onisciente e onipresente que quando uma mulher está grávida, Deus ele acompanha a gestação da mulher que está grávida. verdade, Porque Jesus. aqui o salmista disse, Glória a Deus. o salmista diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Em outras palavras, eu estava no ventre da minha mãe, mas o Senhor já estava me vendo. Eu estava dentro da barriga da minha mãe, mas o Senhor estava me acompanhando. Aleluia. Veja que Deus ele escolhe eu e você para uma obra, né? Quando Deus escolhe, é o querer dele, né? Por mais que ninguém aceite, por mais que ninguém realmente, eu não quero que seja ele, eu não quero que seja ela, mas é a vontade de Deus que prevalece Aleluia, na glória a minha Deus. e na tua vida. Amém? Glória a E Deus. assim eu agradeço a Deus pela minha oportunidade e que Deus abençoe.